Queridos, abra sua Bíblia. Quero pedir que você abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3, versos 16 e 17. Eu vou convidar você para fazer essa leitura junto comigo. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Você já deve ter visto no nosso boletim, a liturgia traz como tema para a reflexão nessa manhã a palavra de Deus, verdade prática para as nossas vidas. E esse é o tema, sim, que nós vamos discorrer nessa manhã. E você vai ficar com vou pedir para você permanecer com sua Bíblia, o tablet, o celular em ponto, porque nós vamos caminhar bastante na Bíblia, vamos ler vários textos, porque estaremos refletindo sobre a verdade dessa palavra maravilhosa, a santa palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, mesmo assentado como você se encontra, mas com fé e com reverência, leiamos juntos a palavra do Senhor. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é a palavra de Deus? Qual a importância da palavra de Deus para mim e para você? E o que significa a prática da palavra de Deus? Esses são os 3 tópicos da nossa reflexão dessa manhã. O que é a palavra de Deus, qual a importância da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus. Quando você olha para o mundo ao seu redor, você vê filhos que não obedecem aos seus pais, filhos que não seguem as orientações dos seus pais. Mas você também vê pais que não convivem com seus filhos, pais que não ensinam, não corrigem, não educam os seus filhos. Você, em meio ao mundo que te cerca, conhece famílias desestruturadas, pais e filhos quebrados em seus relacionamentos, cônjuges quebrados em seus relacionamentos, traição, adultério, engano, hipocrisia, falsidade, vida dupla. Nós temos presenciado cada vez mais na nossa sociedade relacionamentos de exploração, seja, aqui temos visto como escravidão no trabalho, seja exploração sexual, de menores, de maiores. Relacionamentos homoafetivos, de toda sorte, pedofilia, corrupção, suborno, propina. E por que tudo isso? É claro, você sabe, a lista é grande e esses são alguns dos males por causa do pecado, da desobediência do homem em seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. Por causa desse pecado que escraviza, as pessoas têm trilhado por esse caminho. O salmista, no Salmo 119, você pode abrir agora comigo, no verso de número 53, faz a seguinte declaração: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. O salmista, quando olha para a realidade da sociedade à sua volta, fica indignado, porque ele sabe que essas pessoas estão trilhando por esse caminho porque abandonaram a lei do Senhor. Então, a primeira reação dele ao olhar para essa realidade é a indignação. Ele fica indignado, ele fica com raiva. Mas veja, vira a página e leia comigo, veja comigo, o verso de número 136. Agora, as palavras do salmista são diferentes. Ele diz: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Se no primeiro momento ele estava indignado, agora ele sofre, porque ele sabe que as pessoas estão daquela forma, porque não seguem a palavra de Deus, porque não conseguem obedecer essa palavra. Então há no seu coração compaixão, porque ele reconhece que somente a palavra de Deus pode mudar essa realidade dessas pessoas.
no verso 53, as pessoas, segundo a declaração do salmista, abandonaram a lei. É como se elas soubessem, conhecessem, mas, mesmo conhecendo, deixam de lado. A ignoram. Não querem saber de seguir essas orientações. Já no verso 136, claramente ele diz: os que conhecem não obedecem, não guardam, não vigiam, não vivem de acordo com essa palavra. Infelizmente, essa não é só uma experiência daqueles que não conhecem Cristo. Eu, você, que conhecemos Cristo e confessamos nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, também enfrentamos isso. Lidamos com a dificuldade de obedecer e seguir essa palavra. E por tantas vezes pecamos, nos afastamos daquilo que é o plano do Senhor. E anote isso, porque nós nos afastamos da palavra de Deus. Quanto mais perto eu e você estivermos de Deus, em sua palavra, mais fortalecidos estaremos contra as tentações e contra o pecado. Quanto mais distante dessa palavra, meu irmão, minha irmã, mais vulneráveis estaremos para pecar contra o Senhor. A Bíblia não é um livro de ensino religioso. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, carrega em si a autoridade do próprio Deus. É ela que traz a luz para mim e para você, em meio à escuridão de decisões, escolhas que temos que fazer, caminhos que precisamos trilhar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, é a revelação de Deus e de sua vontade. Quer saber quem é Deus? Você vai conhecê-lo na Bíblia. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Você conhece na Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, diz assim no capítulo 1. Eu vou pedir a sua atenção, o texto é longo, mas eu queria que você prestasse atenção, eu vou ler pausadamente. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Por isso, o Senhor foi servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, pecado, e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda a sua vontade revelada. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade a seu povo. A Bíblia, a Escritura Sagrada, é a revelação de Deus, de quem Ele é e da sua vontade. E nós vamos trilhar agora esse caminho. O que é a palavra de Deus? Qual a importância da palavra de Deus? E como praticar a palavra de Deus? Eu convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos. E pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir nessa manhã. Que, de fato, como os Tessalonicenses, recebamos como palavra de Deus ao nosso coração e não palavra de homens. Deus Santo, eu quero te agradecer porque homens foram inspirados pelo Teu Espírito para registrarem, escreverem a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua vontade. E assim cremos que estamos diante dessa palavra santa, poderosa, verdadeira, transformadora, redentora, orientadora, para vivermos para a Tua glória, de forma a refletir quem o Senhor é na nossa vida. Pai, nós reconhecemos que nós somos limitados, a nossa mente é limitada, foi afetada pelo pecado, então pedimos, ó Espírito Santo, abra o nosso entendimento nessa manhã, fala ao nosso coração e dê-nos condições de viver essas verdades. E tudo isso seja para a glória do Senhor. Pai, tira todo e qualquer impedimento das mentes nessa manhã, que possa atrapalhar, reter a Tua verdade. E me usa por graça, porque eu também preciso dela na minha vida, para ser fiel nessa exposição agora. Claro como Tu desejas que assim seja, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.
Quando nós pensamos na palavra de Deus, estamos tendo em mente a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Você tem Bíblia e hoje nós temos o privilégio de termos inúmeras, diversas versões, tamanhos, cores. Hoje temos muito acesso à palavra, como o livro de Deus. Deus deu essa palavra para nós para falar a respeito de si, da sua vontade, de quem Ele é, do seu plano, mas também de nós, quem nós somos e como nós precisamos de salvação. Esta palavra escrita de Deus vem da palavra viva de Deus. Antes dela ser registrada, escrita, essa palavra ela é falada. E você sabe disso quando você ler essa própria palavra. Lá em Êxodo, abra comigo, capítulo 3, verso de número 10. Êxodo, capítulo 3, verso 10. Nós lemos assim: Deus chama Moisés para libertar o seu povo, o povo hebreu, que é escravizado pelo povo egípcio. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel, os filhos de Israel, do Egito. Após livrar esse povo do Egito, Moisés é instrumento para isso. Deus, então, chama Moisés e dá orientações claras, promessas claras de como esse povo deve viver. Abra agora em Êxodo capítulo 24, a partir do verso de número 4. Moisés agora, depois de ouvir da parte de Deus a sua vontade, a sua verdade revelada, ele registra. E o verso de número 4 diz para mim e para você: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel. Parêntese. Moisés, desde o início, mostra para nós a importância de nós discipularmos, ensinarmos os nossos jovens. Fecha parênteses. E tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, esse que ele escreveu, e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O rito estabelece um vínculo indissolúvel entre o Senhor e o seu povo pela palavra. A obediência a essa palavra, conforme o próprio povo declara, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Essa palavra que antes foi falada a Moisés, mas que agora é registrada, é a palavra que o povo deseja obedecer. E ao fazer o rito, com sangue aspergido, de animais que foram oferecidos a Deus em adoração, há uma aliança, um compromisso indissolúvel entre o Senhor e o povo, de que através dessa palavra, a vida, o povo viverá obedecendo essa palavra, Deus dará vida ao povo a partir desta palavra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, agora no Evangelho de João, João testemunha para mim e para você quem é agora essa palavra que toma vida. João, capítulo 1. João assim diz: no princípio era o Verbo, ou a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele está falando de quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a palavra encarnada. O Deus que falava no Antigo Testamento, que registrou, orientou os seus profetas a escreverem, registrarem as suas palavras, agora vem encarnado e fala através do seu Filho, a palavra encarnada. Se no Antigo Testamento, queridos, Deus falava aos profetas, no Novo, ele fala através do seu Filho. Abra sua Bíblia em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 1.
verso 1, nós lemos assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se você quiser deixar isso aí marcado, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Então, Jesus Cristo é o próprio Deus habitando entre nós, o Deus encarnado, e a própria palavra manifesta a nós. Por que Deus precisa vir habitar entre o seu povo? No Antigo Testamento nós vemos Deus habitando entre o seu povo através do tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus. Mas agora, Deus vem em forma humana, por meio de Jesus Cristo, habitar entre seu povo. Por quê? Porque somente Deus presente pode salvar o povo que o abandonou e está escravizado pelo pecado. Não há outra forma de uma pessoa ir a Deus, ser reconciliada com Deus, se não for pela ação do próprio Deus. O Antigo Testamento mostra de inúmeras maneiras que o homem não tem condições de obedecer à voz de Deus, a não ser que o próprio Deus venha e se manifeste graciosamente e coloque fé e o Espírito Santo para que ele tenha condições de obedecer. Então Deus vem para que eu e você possamos crer e receber vida eterna. Desde o momento em que o homem, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, Deus vem atrás. Gênesis 3:9 diz que Deus vai e pergunta: onde vocês estão? Adão, onde estás? Desde o início, Deus vem atrás daqueles a quem Ele ama. Hoje Ele está aqui, chamando você, a quem Ele ama, para entregar a sua vida a Ele, não seguir mais conforme o conselho desse mundo. Queridos, a situação do homem é tão desesperadora e sem esperança por causa do poder do pecado que o escraviza, que somente o próprio Deus pode salvá-lo. Não há força nele mesmo. Toda a Escritura, portanto, queridos, trata-se da revelação de Deus. Essa Escritura é encarnada, é viva e manifestada pela pessoa de Jesus Cristo. Mas abra agora, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, para você ver a terceira pessoa da Trindade envolvida com esse projeto da palavra de Deus que traz vida e transformação e sustenta todas as coisas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Nós lemos assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, o que, queridos? Movidos pelo Espírito Santo. Então, nós acabamos de entender que a Trindade toda está envolvida nessa revelação da Escritura e da manutenção dessa palavra para trazer vida, restauração, sustento, transformação para mim e para você. Podemos resumir, então, com a declaração de Paulo, e aí volta para 2 Timóteo, capítulo 3, e agora nós vamos ler a partir do verso 14. É assim que Paulo, orientando um jovem pastor na igreja em Éfeso, sobre a importância da palavra na sua vida, dizendo o que é essa palavra, ao mesmo tempo em que mostra a importância dessa palavra. 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma criança judia, um menino judeu, começava a ser ensinado nas Escrituras Sagradas com 5 anos de idade. Aos 13 anos, ele já sabia recitar o Pentateuco. Quantos versículos você conhece de cor do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Uma criança de 13 anos recitava os 5 livros. Isso reflete a importância da palavra de Deus para esse povo.
Meus irmãos, qual a importância da palavra de Deus para você? Como lidamos com essa palavra hoje? O que é a palavra? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então ela tem a autoridade do próprio Deus. Logo, a palavra de Deus deve ser a minha e a sua única regra de fé e prática, pois ela é suficiente para aquilo que nós devemos crer e viver, segundo o plano de Deus. Deus nos deu a sua palavra para dirigir a nossa fé, nosso comportamento, nossas atitudes, ou seja, o nosso dia a dia. Isso é a palavra de Deus, isso é a Bíblia Sagrada. Qual a importância dessa palavra? Como é que a própria palavra, a própria Bíblia, apresenta para mim e para você a importância dessa palavra? Peço que você abra lá em Gênesis, capítulo 1. Ao falar sobre a importância da palavra de Deus para o ser humano, é preciso ter em mente a necessidade do ser humano da palavra de Deus. Nós precisamos dessa palavra. Por isso ela é tão importante para mim e para você. Porque se Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, uma vez que Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e desde o início Ele determina, e nós vamos ver isso, como que a gente deve viver, então eu e você precisamos desesperadamente dessa orientação. É como se você tivesse um grande tesouro para encontrar. Sabe que tem esse tesouro, e ele é para você, mas você não sabe como chegar porque você não tem um mapa. Então você fica desesperado. Nós temos um grande tesouro, viver para a glória de Deus. E o mapa está aqui, é a Bíblia Sagrada que nos ensina. Pensamentos, escolhas, padrões morais devem ser submetidos à palavra de Deus, à autoridade da Escritura Sagrada. Então veja comigo, queridos, qual a importância da palavra de Deus? Por que ela é tão importante para mim e para você? Primeiro, a palavra de Deus cria todas as coisas. Olha o verso de número 3 do capítulo 1. Disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. A palavra de Deus é poder para criar todas as coisas. E você pode seguir todo o relato da criação. Verso de número 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E assim se fez. Verso de número 9. Disse também Deus. Verso de número 14. Disse também Deus. Verso de número 20. Disse também Deus. Verso de número 24, disse também Deus. E verso de número 26, também disse Deus. E agora a Trindade está presente na declaração ao criar homem e mulher à sua imagem e semelhança. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ela é importante porque ela cria todas as coisas. Segundo, a palavra de Deus é importante para mim e para você porque ela ordena a forma como nós devemos viver de maneira a agradar e adorar aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Capítulo 2 de Gênesis, no verso 16 e 17, nós vemos assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ordem para quem? Para Adão, que fora criado à imagem e semelhança de Deus. Ele diz para Adão o seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui são orientações claras para Adão como ele deveria viver. Você pode desfrutar do jardim, cuidar do jardim, cultivar o jardim, mas cuidado. Você não pode comer da árvore do bem e do mal, essa árvore da vida, porque se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. A palavra de Deus traz orientações claras de como nós vivemos. Então, ela é importante para mim e para você porque ela nos orienta como nós devemos viver em harmonia com o Criador. A palavra de Deus, em terceiro lugar, ela é importante porque ela nos dá condições de viver segundo a sua própria orientação. Então, ela é tão importante que o diabo, Satanás, se levanta contra ela. Capítulo 3, no verso 1 de Gênesis, nós lemos assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim?
Perceba que a astúcia de Satanás é questionar a palavra de Deus. É assim que Deus disse. E quantas vezes eu e você somos questionados pelo inimigo das nossas almas? É assim mesmo que a palavra diz? É isso mesmo que a palavra quer dizer? Será que você não está sendo muito duro? Será que você não pode relativizar um pouquinho? Que é o que a sociedade diz hoje. A palavra é tão importante, a palavra de Deus é tão importante que o diabo vai atacar essa palavra continuamente, na minha e na sua vida. O objetivo do diabo é atingir diretamente a palavra na experiência humana, desde o início. E nós podemos ver que Eva não é fiel àquilo que ela tinha sido orientado. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei neles, para que não morrais. E o restante do texto depois você pode ler, porque é aí que Eva e Adão comem do fruto. Não obedecem à palavra. Então o diabo sempre vai vir na minha e na sua vida para questionar a palavra de Deus, para nos levar a pecar. E eu queria que você pulasse agora lá para Mateus capítulo 4, porque em Mateus capítulo 4 nós vemos o diabo agora tentando Jesus Cristo, querendo impedir Jesus de cumprir a sua missão de morrer na cruz. Capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem leva? É o próprio Espírito. Jesus precisava ser aprovado. Quem vai tentá-lo? O diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve? Fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus. O diabo aqui, ele está questionando a palavra de Deus. Você realmente é filho de Deus? Por que nós podemos afirmar que ele está questionando a palavra de Deus? Volte um pouquinho no capítulo 3, a partir do verso de número 16. Olha o que está acontecendo. Jesus está sendo batizado por João Batista. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus declara, e todos os presentes ouvem essa voz vindo do céu. Este que está sendo batizado é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus está no deserto, sendo tentado, e o diabo pergunta, você é filho mesmo de Deus? A palavra de Deus é questionada pelo diabo. E ele diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, Jesus, Deus falou que você é filho dele. Se você é filho dele, prova que você é filho dele e transforma isso em pães. Como é que Jesus responde, queridos? Está escrito. Ele usa a palavra registrada. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele responde com a palavra. Quer vencer tentação na vida? Conheça a palavra e responda com a palavra. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, de novo, ele insiste, ele continua questionando. Atira-te abaixo, porque está escrito. Então o diabo conhece a palavra e ele cita a palavra, mas distorcendo a palavra. Ele tira a palavra do seu contexto e diz, está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E o diabo está citando o Salmo 91, versos 11 e 12. Ele conhece a palavra. Só que ele usa a palavra de forma distorcida. E Jesus responde como no verso 7? Com a palavra, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, o diabo vai sim agir dessa forma, porque a maior arma que eu e você temos contra as forças demoníacas é a palavra de Deus. A maior força que eu e você temos contra o pecado é a palavra de Deus. Então, o diabo vai atacar essa palavra. Continuamente ele vai se levantar para que nós
faltemos à obediência dessa palavra, para que nós desprezemos essa palavra, para que nós abandonemos essa palavra. Jesus cita porque conhece essa palavra, ele se apoia e ele confia nessa palavra, e por isso ele vence a tentação. Em quarto lugar, a palavra de Deus, ela é importante porque ela é o poder de Deus. Mateus, capítulo 22, verso 29. Jesus assim diz: respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conhecer a Escritura é conhecer o poder de Deus, pois, na afirmação de Jesus Cristo, a Escritura encerra em si o poder de Deus. Então erramos quando não conhecemos essa palavra e confiamos no poder dessa palavra sobre as nossas vidas. Então erramos nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas ações para com as pessoas, em nossos relacionamentos, porque não conhecemos, não experimentamos o poder dessa palavra na nossa vida. É um poder sobrenatural, meus irmãos. A palavra de Deus é importante porque ela é poder de Deus. A palavra de Deus é importante porque o diabo, ela é tão importante que o diabo quer questioná-la, quer destruí-la. Essa palavra de Deus é importante porque ela cria todas as coisas e ela ordena a nossa forma de viver. Mas a palavra de Deus, ela é importante porque a gente vai ter que lutar contra a tradição. Agora eu peço que você abra em Marcos, capítulo 7, verso 13. Jesus confronta aqueles que estão colocando a tradição humana acima da palavra de Deus. Capítulo 7, verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. É mais ou menos o seguinte: nós sempre fizemos assim. A palavra diz que deve ser diferente, mas nós sempre fizemos assim. Então, vamos continuar fazendo assim. Era isso que os fariseus estavam fazendo. A tradição estava acima da palavra. E quantas vezes eu e você negociamos com a gente mesmo e colocamos a tradição? O que achamos ou o que vemos acontecendo, ou o que fazemos há tanto tempo, vai determinando nossas ações e não é mais a palavra. E aí nos sustentamos, nos apegamos às tradições. Agiremos como é o nosso costume ou conforme diz a palavra? A palavra de Deus é importante porque leva à fé. A única forma do ser humano receber salvação é através da pregação da palavra, a exposição da palavra. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13, queria que você abrisse para nós lermos o testemunho. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Olha o que ele diz. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Olha, nós temos inúmeras razões para dar graças a Deus, agradecer a Deus pela vida de vocês, e uma delas é essa aqui. É que tendo vocês recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ao ouvir a pregação de Paulo da palavra, eles puderam crer. Mas por que eles creram? Porque essa palavra operou na vida deles, eficazmente. Ou seja, é por meio da palavra que somos levados a crer, que há a transformação, que há a vida eterna, que há a fé. Deus assume o compromisso de que a sua palavra não vai voltar vazia. Isaías 55:11, você pode anotar, não vou ler. Mas é onde ele diz, a minha palavra não voltará vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual eu tenho para ela. Agora abre em Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10. Vou ler a partir do verso de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso crer e confessar. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus é importante porque é ela que salva, é ela que leva a pessoa a reconhecer os seus pecados, a sua distância da vontade divina, e ardendo o coração, desejosamente volta-se para Deus. É pela pregação da palavra. Então a pregação da palavra é importante para mim, a palavra é importante para mim e para você. Sétimo, a palavra de Deus é importante porque ela é fogo para aquecer o nosso coração, para nos dar encorajamento, força diante das dificuldades. Salmo capítulo 39, verso 3. Salmo 39, 3. A palavra de Deus aquece a alma, traz ânimo, avivamento, vontade de viver para Deus, cumprir a vontade de Deus. Capítulo 39, verso 3. Salmos diz assim, esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu para com a minha própria língua. Mas essa primeira parte, esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. E nós ouvimos e cantamos aqui o Salmo 1, a importância dessa palavra na vida de qualquer ser humano. Em momentos diversos na Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver pessoas sendo aquecidas no amor, na graça, na força para viver para Deus. A palavra de Deus, ela é importante, porque é propósito de Deus que ela cresça e se multiplique. Agora eu quero que você abra em Atos. Atos capítulo 12, verso 24. 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Capítulo 13, verso 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Atos, capítulo 19, verso de número 20. E assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja a importância dessa palavra. Ela precisa crescer, ela precisa se espalhar para agir poderosamente, transformando minha vida, a sua vida, a vida da igreja, da sociedade, de um país, do mundo. É somente a palavra que pode fazer isso, queridos. Então essa palavra é tremendamente importante. Ela tem que crescer em mim, em você e a partir de mim e de você. Precisamos conhecer essa palavra. Os apóstolos tanto entenderam essa necessidade, que quando a igreja, e aí você pode ir comigo agora para o capítulo 6 de Atos, quando a igreja enfrentou uma dificuldade específica, onde havia necessidade de um cuidado especial com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, os discípulos então promoveram a escolha de homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, para cuidarem desse serviço. Verso de número 4. Olha a declaração dos apóstolos. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós precisamos resgatar a palavra como prioridade na nossa vida, meus irmãos. A palavra de Deus, em nono lugar, ela é importante, porque ela sustenta todas as coisas. Vai comigo para Hebreus, novamente. Hebreus, capítulo 1. Nós lemos os versos 1 e 2, onde diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele está falando de Jesus. Olha o verso 3. Ele que é o resplendor da glória, ou seja, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Como é que todas as coisas são sustentadas? Pelo poder da palavra. Essa palavra que sustenta todas as coisas. Por isso ela é tremendamente importante. E último lugar, a palavra de Deus, ela é importante porque é ela que dá a vitória final. Apocalipse, capítulo 19. A palavra de Deus, ela é importante porque ela dá a vitória final. O livro de Apocalipse apresenta para nós como adorar a Deus, nos ensina como adorar a Deus, mas também revela aquilo que acontecerá no futuro. E como nós viveremos a eternidade na presença de Deus. E como de uma vez por todas nós seremos livres do pecado. Será impossível pecar depois da nossa glorificação. Então veja como que essa vitória final acontece. Capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é, meus irmãos? Jesus Cristo. E o texto está dizendo, ele tem escrito um nome, Verbo de Deus, Palavra de Deus. E é ele que traz a vitória final sobre todas as coisas. Porque ele cumpriu essa escritura. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, quando Paulo está explicando aos coríntios sobre a ressurreição de Cristo e o poder dessa ressurreição e o que ele fez, que se cumpre através dessa ressurreição, ele diz, 1 Coríntios 15, a partir do verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo cumpre as Escrituras porque ele é a própria Escritura viva. 10 motivos porque nós precisamos confiar e entender a importância da palavra de Deus. Ela cria todas as coisas. Ela nos ordena como viver. Ela é alvo do questionamento do diabo. Essa palavra, meus irmãos, é o próprio Jesus encarnado. Essa palavra dá para mim e para você condições de vencer o pecado. Essa palavra dá salvação. Essa palavra nos dará a vitória final. Essa palavra é a palavra viva hoje. Para a gente terminar, como praticar essa palavra? O que significa a prática dessa palavra? E eu quero que você abra agora no Evangelho de Mateus, porque eu quero usar um exemplo a partir da pessoa de Jesus. Porque, já sabendo o que é a palavra e a importância dessa palavra, a pergunta para mim e para você agora é como praticar essa palavra? Na verdade, o que significa praticar a palavra? Significa aplicá-la, viver a partir dela, o que ela diz que eu tenho que fazer, como ela diz que eu tenho que pensar, como ela diz que eu tenho que me relacionar com Deus e com o outro. Então, palavra de Deus, verdade prática para as nossas vidas, está dizendo como a gente aplica aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente entende, aquilo que a palavra nos ensina. Então, como vimos até agora, a palavra de Deus é escrita, a palavra de Deus escrita é a revelação de Deus da sua vontade. E Jesus é essa palavra viva. Então, olhar para Jesus é olhar para a vontade de Deus revelada como palavra, como vontade dele. E é através do arrependimento e fé, da união com Cristo, que eu e você podemos viver a palavra como ele viveu. Isso nós faremos agora. Então, Mateus capítulo 8. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 1. Ora, descendo ele do monte, quem está descendo do monte é Jesus. Deixa eu só fazer um contexto aqui. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós encontramos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está sendo pregado não apenas para os 12. Se você voltar um pouquinho comigo no capítulo 5, verso 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, ele não está ensinando apenas os seus discípulos, mas as pessoas que ali estavam e que podiam ouvir.
Isso é confirmado no final do capítulo 7, no verso 29. Verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Verso 1 do capítulo 8. Acompanhe na sua Bíblia. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Aqueles que o viram estavam seguindo. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Jesus é aquele que não apenas ensina, como ele é a própria palavra encarnada, ele vive a palavra que ele ensina. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver que o que ele falou nos capítulos 5, 6 e 7 passa a ser vivido por ele, ou é um testemunho dele, mas as pessoas que ouviram começam a aplicar essa palavra. Bem, se ele falou que é para fazer isso, então eu vou fazer. E Jesus responde, então, aplicando essa palavra na vida diária. Então veja, primeiro, verso 2 do capítulo 8. O que nós temos? Um leproso. O que esse leproso faz? Ele se aproxima de Jesus, adora Jesus e pede: se quiseres, pode purificar-me. Por que ele faz isso? Eu creio que ele ouviu Jesus dizendo, 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Verso 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então ele vai diante de Jesus e pede. Mas o texto diz que ele primeiro adora. Por que ele adora? Capítulo 7, verso 15 diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Ele está diante de alguém que fala como quem tem autoridade, é a declaração de 7, 28 e 29. Esse homem não é um profeta como os outros. Então ele prostra-se e adora. Ele está aplicando a verdade que ele ouviu. Mas a gente segue. A partir do verso 5 nós temos um centurião, um chefe de 100 soldados, um oficial militar romano, um inimigo do judeu. O judeu era escravizado, dominado pelo romano. E esse homem inimigo de um judeu chega para um judeu, Jesus, no verso 6, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aqui não é tão claro, mas Lucas, no capítulo 7, no verso 3, deixa isso mais claro para a gente. Lucas diz assim,
no capítulo 7, verso 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ele pede. Por que ele pede? Porque ele ouviu o sermão e Jesus falou que ele podia pedir. Ele podia pedir. Versos 14 e 15. Nós estamos agora diante de alguém que não pediu nada. A sogra de Pedro está acamada, ardendo em febre. Jesus chega, toma pela mão, cura, e ela começa a servir. Ela não pede. Mas o que Jesus falou lá em capítulo 5, verso 3 de Mateus, a palavra que foi pregada? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 6, a partir do verso de número 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aquela mulher esperava na promessa de que estava sendo cuidada por aquele que é o dono de todas as coisas. E ela experimenta cura, recebe cura mesmo sem pedir. E por último, mais um exemplo para a gente, o verso 16 fala que multidão, muitas pessoas endemoniadas, doentes, foram levadas até Jesus. O texto diz que ele curou cada uma delas. O verso 17 diz que para se cumprir a palavra. As pessoas eram levadas a Jesus Cristo porque elas viam o poder da palavra manifesta nele. E elas então confiavam e agiam conforme a palavra que elas tinham ouvidas. O que nós vemos aqui, meus irmãos, são pessoas crendo na mensagem pregada e colocando isso em prática. Se é para pedir, eu vou pedir. É tocado por Jesus. Jesus toca nele. Mas segundo Levítico, capítulo 5, verso 3, tocar no leproso o tornaria impuro. Jesus seria considerado impuro. Só que ele diz no capítulo 5, verso 17, que ele veio para cumprir a lei. E por cumprir a lei, ele precisava amar aquele leproso. Porque a lei que diz que se tocar no leproso se torna impuro, também diz, Levítico 19, 18, que deve-se amar o outro como a si mesmo, independente de quem ele é, de qual seja o seu estado. Então Jesus ama aquele homem, toca nele e cura. Jesus está vivendo a palavra que ele pregou. Para o gentio, Jesus se dispõe a ir curar aquele que não era do seu povo. E ele está dizendo a todos. Deus veio para salvar aqueles a quem ele escolheu, não apenas o seu povo judeu. E ele então diz, eu vou lá curar. E o centurião diz, não precisa, porque eu sei como funciona essa questão de autoridade e poder. E Jesus diz, eu nunca vi fé assim. Ele elogia a fé. Mas por que Jesus vai salvar ou vai curar um servo de um inimigo? Porque ele pregou para mim e para você, no capítulo 5, a partir do verso 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele precisa cumprir o que ele acabou de ensinar e pregar. Então, ele ama o inimigo. E ele vai curar o inimigo. E ele, de fato, o cura. A sogra é curada sem pedir. Mas por quê? Porque Jesus conhece a necessidade dela. E quantas as minhas e as suas necessidades você acha que Jesus não sabe? Não conhece? Ele sabe e conhece. Agora viva a partir dessa palavra, vá até ele e coloque, Jesus, por favor, estou aqui pedindo e clamando. Cumpra a tua vontade na minha vida. E essa mulher, então, quando é curada, passa a servir. Vai em direção ao outro. Porque ela aprendeu em capítulo 5, versos 15 e 16... Verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitos são curados, libertos dos demônios. Ninguém é desprezado por Jesus, aqui esses que foram levados nesse momento específico em 8. É certo que Jesus não curou todas as pessoas enfermas e não libertou todos os endemoniados da sua época. Mas ele o fez conforme o seu plano. Meus irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de lutar contra o diabo. Seja a opressão, às vezes você sonha, está sendo ali oprimido num sonho, ou às vezes num ambiente, você conversando com a pessoa, ou num ambiente que você está frequentando e você sente um peso, o negócio está pesado, assim, é difícil ficar ali. Ou se você já enfrentou mesmo
possessão demoníaca, foi usado por Deus para expulsar demônios de uma pessoa. Isso traz um cansaço espiritual muito grande. Quem já experimentou isso aqui sabe como a gente fica cansado, extenuado dessa luta espiritual. O texto diz para mim e para você que Jesus, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Isso aqui trouxe para Jesus muito cansaço. Sabe por que a gente sabe disso? Porque logo depois ele sai com os seus discípulos num barco. E aí, no verso 25 do capítulo 8, nós lemos, mas os discípulos verso 24, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Como dormir em plena tempestade? Cansaço. Ele era homem, ele é gente. E por ser homem e gente, meus irmãos, ele se identifica comigo e com você. E a palavra que ele pregava é a palavra que ele vivia, a palavra que eu e você pregamos é a palavra que nós precisamos viver. Isso é verdade de Deus na prática. Colocar em prática essa palavra. E para a gente encerrar essa questão da aplicação da verdade. Capítulo 10. Vá para o capítulo 10 de Mateus, por favor. Nos versos de 1 a 4, Jesus chama os seus discípulos, os 12 com os quais ele caminhará até o final do seu ministério para ensiná-los o que é o reino, como eles devem dar sequência ao ministério. Então ele passa o capítulo todo, depois que chama, a partir do verso 5, ensinando, instruindo os 12. Agora olha que interessante, verso 1 do capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para quê? Para ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus ensina, depois sai para aplicar o que ele ensinou. É assim. Você está ouvindo nessa manhã, está aprendendo do Senhor. E a ordem, o plano de Deus para mim e para você é: viva essa palavra. Então eu preciso conhecer essa palavra. Dan Oriani assim afirmou: se não conseguimos entender a Escritura e nem atender a elas, não entendemos nem obedecemos a Ele, o nosso Deus. Precisamos conhecer, precisamos ler. Nós temos um plano bíblico que foi distribuído. Se você não pegou, você pode pegar. Estamos lendo crônicas agora. Você vai, nossa, ler aquele tanto de gente, que genealogia, filho de quem, filho de quem. É importante, tem coisas importantes ali. A palavra de Deus vem para falar ao meu e ao seu coração. Mas nós precisamos memorizar essa palavra, meus irmãos. Precisamos guardá-la no coração e na mente. Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E somente assim nós vamos poder vivê-la. Vimos o que é a palavra, vimos a importância da palavra e vimos como praticar a palavra. Nosso exemplo é Cristo. Somente unido a Jesus Cristo nós vamos conseguir. Então eu concluo chamando a sua atenção para o seguinte: a Bíblia é a única revelação de Deus. Você quer conhecer Deus? É na palavra. Então a Bíblia é a voz de Deus para mim e para você. A ênfase da palavra de Deus é o relacionamento com Ele. A Bíblia revela Deus para dizer como que nós precisamos viver com Ele, como Ele tem esse propósito da gente viver num relacionamento de intimidade com Ele, tendo o nosso caráter transformado. Esse processo se dá por meio da fé, que é recebida por graça. Deus é quem age para nos tornar parecidos com Ele, do início ao fim. Você viu o texto que nós lemos hoje, no início da nossa liturgia? A oração de Jeremias é: Senhor, converte-nos a Ti, porque convertidos a Ti seremos. Quem tem que fazer? Deus. Mas eu e você precisamos pedir e abrir o coração: Senhor, faça isso. Como no passado, Êxodo 24, nós lemos o texto, ainda hoje o Espírito Santo age por meio da palavra para resgatar, tirar as pessoas do lamaçal de pecado, da vida cega, das trevas. O Espírito Santo está agindo para consagrar esse povo como o povo de Deus, a igreja do Senhor, e para conduzir esse povo na vida que Deus tem preparado. Portanto, o relacionamento com a palavra de Deus é que nos leva ao relacionamento com Ele. Somos chamados para confiar, descansar, depender totalmente dessa palavra. É certo, meus queridos, e eu não poderia deixar de falar isso: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos.
Aqueles que ao longo da história viveram e lutaram para serem fiéis a essa palavra, sofreram. Eu não estou dizendo para você que você vai viver a palavra e vai como que se estivesse no céu. Não, você vai viver essa palavra, mas vai sofrer por causa disso. Você vai sofrer primeiro por causa do seu próprio eu, que não quer obedecer. E você tem que renunciar o seu próprio eu. Você vai sofrer porque pessoas vão se levantar contra você. Vão te perseguir. Apocalipse 6, 9 diz que muitas pessoas morreram por causa desta palavra. E nós sabemos disso ao longo da história, que muitos morreram e muitos estão morrendo hoje por causa dessa palavra. Eu e você não temos esse problema ainda aqui no Brasil. A nossa união com Cristo vai nos capacitar para viver debaixo desses valores, mas não nos isenta de sofrer por causa deles. Então, a prática do amor, da justiça, conforme a palavra de Deus, questiona o mundo. Por isso você é perseguido. Olha que interessante, João 7. João 7:7. Jesus está falando com seus discípulos. E ele está falando do ódio que as pessoas têm contra Jesus. E ele vai falar por quê Jesus é odiado. João 7:7 diz: Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Como Jesus aponta o pecado e diz para os homens, vocês estão errados, por causa da palavra, ele é odiado. Quando eu e você começarmos a viver pela palavra, nós seremos odiados e perseguidos, sim, porque estamos indo contra aquilo que as pessoas querem que nós sigamos. Eu quero que você volte então para 2 Timóteo capítulo 3, e aqui nós vamos fazer uma última leitura e encerrar. Enquanto eu leio, tire o nome de Timóteo e coloque o seu. Como se fosse assim: Tu, porém, Timóteo, tu, porém, Alexandre, tu, porém, Assis, tu, porém, Fernanda, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele está fazendo referência aqui à primeira carta que ele escreve, nessa mesma carta, no capítulo 1, verso 5, quando ele diz que pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que habita em ti. Ele está falando: Timóteo, lembra daquilo que você ouviu da sua avó e da sua mãe? Verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que você, homem de Deus, mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto fala, e eu quero apenas pontuar, do ensino bíblico familiar. Pai, mãe, ensine seu filho a palavra de Deus. E não tem idade para isso, tá? Não tem idade. Continue. Está dentro de casa? Continue ensinando. Continue ensinando as sagradas letras que podem levar à salvação. Essa palavra conduz à salvação, diz o texto. Essa palavra ensina a verdade. Essa palavra mostra o erro. Essa palavra corrige as faltas. Essa palavra te capacita para viver. E é essa palavra, que é a confissão de fé, eu encerro agora com o capítulo 1, item 5, diz assim: Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Eu e você
conhecemos a palavra, lemos a palavra e pedimos ao Espírito Santo, continuamente, me dê forças para viver essa palavra. Porque somente o Espírito Santo opera em mim e você para vivermos essa palavra, para aplicarmos essa verdade. Mas eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso me dobrar de joelhos e pedir, Espírito Santo, opera em mim essa palavra, aplica em mim essa palavra. E essa é a oração que eu convido você a fazer agora, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós te ouvimos, porque Tu és o Deus vivo e verdadeiro. E agora nós queremos Te servir, porque Tu és o Deus Santo, o nosso Salvador. O Senhor nos dá vida em Cristo para vivermos para a Tua glória. E anunciarmos ao mundo essas verdades para que as pessoas também sejam alcançadas por esse grande amor e vivam essa vida que nós temos em Cristo Jesus. Ah, Senhor, Tu és o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, Jacó. E nós te pedimos, conserva para sempre o nosso coração nessas disposições, nesses pensamentos, naquilo que ouvimos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, inclina o nosso coração para Ti. Que a Tua palavra nos tome por completo, que Teu Espírito Santo aplique e nos controle para vivermos segundo essa palavra. Pai, o diabo tem se levantado e tem confrontado o Teu povo, questionando se essa palavra de fato é verdadeira, se essa palavra de fato tem o poder que ela diz ter. Ah, Deus, permita-nos resisti-lo como Cristo resistiu, citando a palavra, confiando e apoiando-se nessa palavra, palavras de vida eterna. Nós não conseguimos sem o Senhor, Pai. A Tua graça que nos alcançou e nos deu vida em Cristo Jesus é a mesma graça que clamamos que continue nos santificando e nos dando condições de aplicar essa palavra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, por cada um dos que aqui estão e por aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito Santo os coloque de joelhos, clamando continuamente pela aplicação dessas palavras. Eu peço, Pai, por cada um desses, para que busquem a Tua palavra, leiam a Tua palavra, conheçam a Tua palavra e vivam a partir dessa palavra. É a oração que eu faço por mim, por cada um dos meus irmãos e irmãs, nessa manhã, e por aqueles que ouvirão essa mensagem, em nome de Jesus. Que a graça que nos salvou e santifica, a graça que nos sustenta e aplica essa palavra, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o amor de Deus, esse Deus que tanto nos ama, que enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, o amor desse Deus que registrou a palavra escrita para nos guiar a sabermos como viver para Ele. E que a unção do Espírito Santo, a unção que traz capacitação para vivermos essa palavra, a unção que nos dá poder diante das tentações e do pecado, a unção que nos une como povo, a unção que nos dá comunhão, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sobre todo o povo de Deus espalhado por esse mundo, a igreja de Jesus, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém.